uma palavra que transforma. Estamos numa série de reflexões a respeito do erro, enfrentando os nossos erros. Somos falhas, fracas e há momentos em que permitimos que o erro prevaleça em nossa vida. No primeiro dia de reflexão deste assunto, nós falamos sobre o reconhecimento. Reconhecer quem nós somos, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os momentos que desejamos errar, reconhecer os nossos erros. É importante para que nós venhamos a clamar ao Pai por misericórdia diante dessas situações. No segundo dia de reflexão falamos dos porquês. Por que nos envolvemos nesses erros? Nos envolvemos porque colocamos os nossos olhos em lugares, em belezas que não são da parte de Deus. Desejamos lançar palavras para tentar solucionar uma insatisfação que acreditamos que temos. Falamos sobre o rei Davi, sobre Eva e Adão, que ficaram insatisfeitos com aquilo que Deus já tinha os concedido e colocaram as mãos, as suas vontades, em lugares que os levaram a consequências desastrosas. Por isso nós precisamos admitir os nossos erros. Hoje nós vamos falar sobre isso, admissão. Quando erramos, quando concretizamos os nossos erros, nós precisamos admitir que erramos. Muitas vezes no meio de uma discussão com o seu esposo, por exemplo, com o seu filho, com o seu responsável, com o seu pai, com a sua mãe, você comete um erro nessa discussão, diz palavras que ofendem, palavras que não deveriam ter sido colocadas, mas já foram colocadas, já foram lançadas. E o que você faz neste momento? É preciso admitir que você errou. Quando você toma uma decisão de aceitar ou não aceitar uma proposta, por exemplo, e você percebe que você errou, você precisa admitir: eu errei. O Senhor quer ouvir de nós essa admissão. E usando o mesmo exemplo de Eva e Adão e também do rei Davi, diz assim a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 3. Eva já tinha tido a conversa com a serpente, já tinha comido do fruto que o Senhor Deus disse para não comer, já tinha colocado seus olhos no lugar onde não era para ter colocado, e juntamente o seu esposo Adão também o faz. E aí o Senhor então conversa, da mesma forma quando você conversa com Deus em oração, falando para Deus: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei diante dessa situação. E o Senhor então pergunta para você algo para você refletir quanto ao seu erro. Da mesma forma como Deus fez com Adão, a partir do versículo 9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Colocar a culpa na situação ou em outra pessoa é não admitir o erro. Nós reconhecemos até que erramos, mas não o admitimos quando queremos justificar as nossas ações, as nossas palavras com a atitude de outras pessoas ou por causa de uma situação. Quando admitimos o nosso erro, começamos a perceber o que ainda falta ser transformado na nossa vida. Precisamos reconhecer a nossa natureza adâmica para trabalhar e buscar em Deus uma transformação de caráter, uma transformação de postura, uma transformação de pensamento. Qual fruto do Espírito ainda precisa ser trabalhado na sua vida?
se é a paciência, se é o amor, se é a perseverança na situação, se é clamar por mais fé, por mais sabedoria. O que é que falta? Nós não podemos jogar a culpa, falar com Deus jogando a culpa nas pessoas ou na situação. Eu preciso olhar para dentro de mim e perceber o que falta ainda ser modificado. É nesta situação que você começa a perceber as suas fraquezas e começa também a se incentivar e a orar ao Pai para que você transforme a sua maneira de ser, porque você vive uma situação. E essa situação exige de você mudança de comportamento. Por isso, não faça como Eva e Adão, colocando a culpa no outro ou em uma situação. Se hoje a raiz de pecado em nós é porque houve no início uma desobediência, o pecado adâmico do qual nós ouvimos tanto falar, é a partir de um erro, a partir de uma desobediência, por ter ouvido o que não era para ter ouvido, por ter colocado os olhos onde não eram para ter sido colocados. Em vez de admitirem o erro que cometeram, colocaram a culpa no outro. Diferente do rei Davi, quando comete um adultério e um assassinato, por ter colocado os olhos onde não eram para ter sido colocados. Mas quando ele é questionado a respeito do seu pecado, ele admite o erro e diz assim no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o seu pecado, não morrerás. Por ele ter admitido o erro, por ele ter assumido o erro que ele cometeu diante de Deus, o Senhor o perdoou. O rei Davi, um homem que cometeu um pecado, para muitas pessoas, talvez o maior pecado que possa existir. Para Deus, é um pecado como todos os outros pecados. Mas ele comete um adultério e um assassinato. Mas diante de Deus, ele diz: pequei contra o Senhor. Quando falamos algo que não deveria ter falado, não podemos admitir culpando o outro. Nós precisamos admitir, pedindo perdão a Deus. Senhor, pequei contra ti. A palavra mal falada, mal colocada a outra pessoa, a decisão que eu tomei, a forma como eu agi, a fofoca que eu lancei aos ouvidos, o julgamento que eu fiz da situação daquela pessoa, falar contra a outra pessoa, me fez pecar contra Deus. Me perdoa. Admita o seu erro para que você seja perdoada por Deus. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que faz parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesta genealogia há salvação. Em Adão e Eva, que não admitiram, há o pecado. Por isso, reflita nas suas ações, ore ao Pai e fale com Ele: Senhor, me perdoa, pequei contra Ti. Não justifique os seus erros, apontando os erros dos outros ou a situação desfavorável que você vive. Essa situação desfavorável que você vive, ela deve ser colocada sim no altar do Senhor. Orar para que o Senhor a livre de toda essa situação. Mas isso não justifica o seu erro. Por isso, ore ao Pai, que te perdoa, se você tiver sinceridade no seu coração, quanto a dizer: Senhor, me perdoa, pequei contra Ti. Fique com essa palavra, reflita e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E amanhã, a quarta parte desta reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.